Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, sou professor de História. Criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, análises, proposições da realidade que eu faço aqui. Então, como espaço de debate, mais importante é a sua opinião, não deixe de deixá-la nos comentários, eu tento responder a todos. Se você gosta do vídeo, gostou desse vídeo, compartilha e, por favor, aperta o polegar para cima, isso aumenta a visibilidade. É rápido, você pode fazer isso agora, se ao final do vídeo não gostar, você desaperta o polegar para cima. E se você acompanha os nossos vídeos aqui, produzidos normalmente com uma periodicidade semanal, às vezes mais, às vezes menos, como é o caso agora, mais, né? Se inscreva no canal, aperte inscrever, você vai estar inscrito, vai receber as notificações. Bom, a ideia hoje aqui, ainda um vídeo sem edição, apesar do meu computador finalmente estar consertado, mas a ideia é ser um vídeo que vai tentar compilar as tragédias da reforma administrativa. Quem não segue o canal, eu peço que dê uma olhada na lista de vídeos. Há vários vídeos curtos ou longos, estudos longos e vídeos curtos com as consequências da reforma. Então a gente vai trabalhar algumas verdades e mentiras na linha do que o governo está colocando e o que de fato vai acontecer, né? O governo tem uma série de medidas no Congresso para prejudicar servidores públicos, né, que foram escolhidos como os inimigos públicos número 1, dentro de uma lógica de atuação do governo que é trabalhar com ódio, as pessoas sentirem ódio de alguém, ódio, criticar os ganhos, enfim. Então você vilaniza alguém e aí a partir dessa vilanização você toca os seus interesses, que são muito maiores, os interesses do governo e de seus aliados, do que prejudicar, acabar com os privilégios dos servidores, porque eles não acabam, a gente vai ver aqui. Então tem duas medidas no Congresso, uma PEC que redução de salários, a PEC 186, eu não vou entrar nesse mérito, e a PEC 32. Essa PEC 3220, que é a PEC da reforma administrativa, é muito grave porque ela desmancha os serviços públicos. Literalmente, ela acaba com os serviços públicos. Ela tem duas ações centrais, fazendo um resumo de tudo que a gente já colocou aqui nos vídeos, que é rapinar, tomar para alguns grupos de interesse o potencial econômico do Estado, da coisa pública do governo brasileiro, aproveitar-se economicamente do Estado e dos serviços públicos, cobrando para realizá-los, e do outro lado, fazer uso político dessa mesma máquina do Estado. A reforma desmancha a estrutura atual que a gente tem e cria um novo modelo onde o aproveitamento político da máquina do Estado e o aproveitamento econômico vão ser garantidos para interesses particulares dos amigos do governo de ocasião. Então, primeiro vamos partir da lógica do ódio. A gente vê muito governo dizendo que tem que fazer a reforma para acabar com o privilégio, com os altos salários de servidores. Bom, a PEC 32, ela não trata dos altos salários, ditos altos salários. Aliás, eu acho que essa é uma discussão muito maior. A pessoa ganha esse alto salário, merece, enfim. Mas não, vamos partir da lógica do governo com a qual eu discordo. Os altos salários, por exemplo, os altos cargos do legislativo ou os privilégios dos militares que a gente viu aí não são tocados. O que se toca são os servidores comuns do Poder Executivo. Os altos salários mexidos aqui, né, se a gente for considerar alto salário, que é algo muito relativo, pessoas que ganham acima do salário mínimo e da média da população, os altos salários que serão afetados diretamente são pessoas que poderiam muito bem estar trabalhando na iniciativa privada, ganhando mais, mas fizeram uma opção por uma carreira pública, por atender a população. Em tempos de ódio, pode parecer que isso é incomum. Não, é bastante comum. Eu vou dar um exemplo. Pesquisadores da Fiocruz ou professores universitários que estão na linha de frente e de outros órgãos, na linha de frente da pesquisa da Covid. Você imagina um pesquisador desse, um cara que estudou, uma senhora que estudou, uma mulher que estudou a vida inteira, né, foi para o exterior, fez pós-doutorado, doutorado e está lá na linha de frente. Esse cara, em fim de carreira, essa mulher, esse homem, em fim de carreira, vão ganhar algo em torno de 20 mil reais, um pouco mais, um pouco menos. Isso é um super salário se você compara com a população em geral, mas se você compara aquilo que eles rendem ao poder público, ao Estado e à população em geral, são salários baixos. Quanto uma pessoa que estuda, por exemplo, remédios para a Covid, tecnologia para atacar a Covid, desenvolvimento de vacina, quanto essas pessoas geram de lucro para a população? Você vai destruir a carreira dessas pessoas, você vai acabar, porque a reforma administrativa faz isso, né? Ao acabar com a estabilidade, ela acaba com o direito das pessoas se posicionarem em defesa da população, mesmo que essa defesa eventualmente seja contra ao chefete, ao governo de plantão. E eu posso dizer isso. Acabar com a estabilidade hoje é garantir que os servidores públicos, por exemplo, que lutam pela vacina, teriam muito menos instrumentos de lutar contra um governo que claramente joga contra a vacina, contra o isolamento social, contra tudo que a ciência diz. Mas então, imagina esse alto salário de 20 mil reais, um professor
O professor universitário até ganha menos, mas um pesquisador, esse cara vai ser prejudicado e a decisão que ele pode tomar é sair do serviço público e ele vai ganhar mais lá fora. A opção dele foi de vida. A maioria dos servidores prejudicados nem isso ganha. A maioria ganha entre 2, 3, 4 salários mínimos. Pessoas que também têm uma atividade essencial do Estado. Eu vou pegar aqui um caso que sempre me vem à mente. Um mateiro, um funcionário de nível intermediário, ou mesmo alguns ainda de nível de primeiro grau, auxiliar, que existem, por exemplo, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Um cara altamente especializado pela vida, acostumado a ir para a floresta, a conhecer os vegetais, a conhecer a flora, a fauna, perdão, que ajudam os pesquisadores. Esses caras vão ser prejudicados. Existem já tão poucos. Outra mentira, o serviço público está inchado. É mentira. Se você pegar a história do serviço público, a maioria das carreiras não tem reposição de pessoal. Eu sou da área de ciência e tecnologia. Nós estamos sem reposição de pessoal há anos. A maioria dos institutos de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, institutos que fazem pesquisa de ponta, e autarquias e fundações a ele vinculadas, como a Comissão Nacional de Energia Nuclear, como o Laboratório Nacional de Ciências da Computação, como o Observatório Nacional, como o Museu de Astronomia, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tão atacados pelo governo. Imagina se os servidores do INPE, uma janela, não tivessem estabilidade depois daquela confusão da divulgação dos dados sobre o desmatamento amazônico, se eles não seriam mandados embora. Então dizer que tem muita gente ganhando muito é mentira. Mas como isso prejudica a nossa vida? Como vai afetar o serviço público? Para a gente caminhar para o final do vídeo. Vamos pegar saúde e educação, que são aqueles serviços mais presentes, mais capilarizados, que estão em várias regiões. A partir do momento que a reforma for aprovada, vai permitir que os 3 entes federativos, estados, municípios e governo federal, privatizem de imediato a gestão da saúde e da educação. De todos os órgãos públicos, a gente está pegando saúde e educação. Isso está previsto na PEC, vejam os vídeos anteriores. Então vamos supor que o prefeito da sua cidade, e a gente imagina os níveis dos nossos prefeitos, para não falar dos governadores e para não falar da presidência da República, vão poder privatizar uma escola ou um grupo de escolas para ser geridas por uma empresa privada. Escolhida Deus sabe como. Uma empresa privada, para deixar mais claro, vai ganhar o direito de administrar praticamente de graça um hospital público, uma escola pública, ou um conjunto de escolas públicas e de hospitais públicos. Vai receber isso de graça e pior, o governo vai ter corte de despesa? Não, porque ele vai pagar esse serviço. Ele vai pagar para alguém administrar algo que é dele. E os profissionais, os médicos, os professores que foram contratados por concurso de maneira qualificada, o que vai acontecer a eles? Vão ser jogados no bolo dessa reforma, que acaba com a sua aposentadoria, que extingue carreiras, que permite a demissão pelos motivos mais bizarros. A gente já fez vídeos anteriores, eu não vou voltar. E aí o que vai acontecer? O número de servidores nesses hospitais, nessas escolas, vai diminuir, a contratação vai ser política, não vão ser os melhores quadros, e esse contratado político, por mais boa vontade que tenha, ele vai ter que rezar a cartilha do poderoso de plantão. Então vai ser o governo, como eu disse, deixando a máquina pública como uma fonte de riqueza para quem administrá-la. Então imagina quantos grupos econômicos querem administrar redes de escolas públicas, dando para o seu filho e para sua filha não a melhor educação, mas a mais barata. Criticando um professor que tenha pensamento crítico. Vamos voltar lá atrás, como esse governo não gosta, né, e seus apoiadores, de quem pensa diferente. E uma escola é um lugar onde os pensamentos diferentes precisam ser debatidos democraticamente para que os alunos cresçam. Imagina um médico, uma médica que quer um tratamento, hoje um servidor público pode fazer, exigir de um diretor de hospital um tratamento que ele não dá por falta de dinheiro, ou ele furar uma fila em alguma política de transplante, o que seja, ele pode ser denunciado, porque hoje há o serviço público que garante o médico ou o professor que denuncie irregularidade. Imagina isso tudo na mão das empresas privadas. Só para terminar, isso funciona? Você acha que a iniciativa privada funciona? A maior parte dos hospitais públicos do Rio de Janeiro já são administrados nesse modelo, no modelo OS. E todo mundo que liga o Jornal do Rio de manhã, e tenho certeza que outros estados que o mesmo acontece, tem a mesma história, você vê médicos com salários atrasados, enfermeiros com salários atrasados, falta de medicamentos. Não é uma gestão privada para atender o público. É uma gestão privada para entender, então, os interesses econômicos de quem vai se apropriar da coisa pública e para atender os interesses políticos dos políticos que, claro, vão se beneficiar da contratação de pessoas e do uso político desses aparelhos. Pensem bem. O servidor público é de seu inimigo?
ou quem pensa em dar aquilo que é essencial para a população, escola, hospital e vários outros serviços, imagina fragilizar uma Fundação Oswaldo Cruz, hoje em dia, um IBGE que mapeia a realidade brasileira, que diz o que a gente precisa enquanto políticas públicas. Todos esses órgãos vão ser ou fatiados, ou destruídos, ou privatizados. Em que isso contribui para a gente? Vamos pensar nisso, vamos divulgar, vamos lutar contra essa reforma.